Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processos estocásticos, cujo título é Introdução aos processos estocásticos. Então, considere que x de n e y de n são processos aleatórios brancos, portanto, suas amostras em instantes diferentes são descorrelacionadas. Estacionários, ou seja, seus momentos estatísticos independem da variável independente n. Estatisticamente independentes, ou seja, x de n e y de n tem a densidade de probabilidade conjunta, que é o produto das densidades marginais de x de n e y de n. E além disso, você conhece as distribuições estatísticas, tanto de x de n quanto de y de n. X de n tem uma distribuição gaussiana com média nula e a variância σx ao quadrado. Nota-se que tanto a média quanto a variância são independentes da variável independente n. Portanto, o sinal x de n ele é um processo estacionário no sentido estrito. A mesma coisa pode ser afirmada sobre y de n. Eles têm a mesma distribuição, exceto pela variância. E sabe-se que existe um terceiro processo, z de n, que ele é formado pela multiplicação do processo x de n com o processo y de n, os dois tomados no mesmo instante de tempo, no mesmo valor da variável independente. Ele é um processo aleatório e certamente a sua distribuição ela não é gaussiana, uma vez que x de n e y de n tem distribuição gaussiana, seu produto vai dar alguma outra distribuição. A gente sabe que produto não aliás, produto de um sinal por outro não é uma função linear, então certamente a distribuição resultante não vai ser uma gaussiana. Sabe Deus o que vai dar essa distribuição. Demonstra que z de n é um processo estacionário no sentido estrito até segunda ordem, ou seja, você precisa verificar que esse processo ele tem um primeiro momento, ou a média, independente da variável independente n, e algum dos momentos de segunda ordem, seja o valor esperado de z ao quadrado ou a variância de z, também é independente da variável independente n. Segunda parte, determine o valor esperado de z de n. Na verdade, você vai precisar determinar o valor esperado na primeira parte. E a terceira parte, determine a sequência de correlação e a densidade espectral de potência desse sinal z de n. Então, são três partes. Na verdade, a segunda ela é necessária para a primeira. Bom, isso aqui foi uma questão de prova. Se não me engano, eu coloquei essa segunda caso alguém tivesse fazendo a primeira e por algum motivo não conseguisse terminar o segundo momento. Ia conseguir ganhar aqui alguma nota. E vamos para a solução propriamente dita. Então eu vou separar a solução em alguns pedaços. Chama aqui de primeiro pedaço aqui é um momento de ordem 1, ou valor esperado simplesmente. E o que a gente tem do enunciado do exercício é que o sinal z de n ele é um produto entre x de n e y de n. Portanto, nada mais natural do que o valor esperado de z de n ser o valor esperado do produto entre
x de n e y de n. Do enunciado do exercício, a gente tem que x de n e y de n são estatisticamente independentes, o que vai ter como consequência que a sua distribuição conjunta aqui de x de n e y de n, tomada aqui em relação a x de n e y de n, uma vez que esses processos são estatisticamente independentes entre si, isso quer dizer que essa densidade de probabilidade conjunta ela é o produto das densidades de probabilidade marginais aqui. No que isso vai ajudar? Se você tomar o valor esperado de z de n, entretanto, quando ele é descrito aqui nessa forma como valor esperado do produto x de n como y de n, a gente pode expressar isso aqui como uma integração dupla aqui de x de n, y de n, multiplicado pela densidade conjunta de x de n com y de n, ou seja, aqui no caso, já separado no produto das densidades de probabilidades marginais. E a integração ela ocorre em relação aqui a x de n e y de n. No caso, não importa a ordem que você coloca os dois operadores de integração. Se você considerar que a integração interna ela é em relação à variável x de n, você tem aqui esse y de n e essa densidade de probabilidade de y de n que independem da variável de integração x de n. E, portanto, você consegue separar isso aqui, tirando fora esses pedaços aqui da integração interna, uma vez que ela independe desses pedaços que são y de n e a densidade marginal de y de n. Dentro da integração interna, o que sobra ali é o x de n, multiplicada pela densidade marginal de x de n, e tudo isso é integrado em relação a y de n. Essa integração interna aqui, vocês conhecem o significado dela, e ela é nada mais nada menos do que o valor esperado de x de n, uma vez que variável multiplicada pela sua densidade de probabilidade integrada de menos infinito até infinito, ela é o valor esperado dessa variável ou dessa amostra desse processo estocástico x de n.
O valor esperado de x de n ele é uma constante em relação a esse operador de integração em relação a y de n e, portanto, ele pode ser puxado para fora desse operador de integração e, portanto, esse valor esperado de z de n ele vai ser aqui, vou usar aqui um azul já aqui. Pelo menos daí a gente sabe de onde surgiu. E tudo isso multiplicado aqui pela integral de menos infinito até infinito de y de n, multiplicado aqui pela densidade marginal em relação a y de n, integrado aqui em relação a y de n. Novamente, você tem uma variável aleatória ou uma amostra de um processo estocástico aqui, y de n, multiplicado pela sua densidade de probabilidade respectiva, integrado de menos infinito até infinito, e isso tem como significado o valor esperado de y de n. Portanto, aqui seria tanto a resposta da segunda parte quanto um pedaço da resposta da primeira parte. Você consegue demonstrar que o valor esperado de z de n ele é produto dos valores esperados de x de n com o valor esperado de y de n. E além disso, aqui do enunciado do exercício, a gente sabe que os valores esperados de x de n e y de n são ambos iguais a zero, correto? Ou seja, isto aqui é igual a zero. Isto aqui é igual a zero. Bastaria, na verdade, calcular um deles, já que o zero é um neutro multiplicativo, mas assim a gente tem uma solução um pouco mais completa. E sobre a resposta da primeira parte, zero é uma constante que independe da variável independente n, portanto, se conclui que o valor esperado de z de n ele independe de n. Então, para a segunda parte, vou chamar aqui de segundo momento ali do enunciado do problema que a gente tinha aqui, z ao quadrado de n, ele é x de n, y de n ao quadrado, ou seja, produto entre x ao quadrado de n com y ao quadrado de n. A gente poderia, para avaliar a estacionalidade, utilizar o segundo momento central, que seria a variância de z de n, mas é um pouco mais fácil a gente utilizar o segundo momento convencional, o segundo momento bruto. Existem algumas maneiras que vocês vão encontrar esse segundo momento nomeado dentro da bibliografia. Então, o valor esperado de z ao quadrado de n, para surpresa de ninguém, vai ser o valor esperado do produto entre x ao quadrado de n, y ao quadrado de n.
O que a gente já tinha definido aqui atrás, aqui, a densidade conjunta de x de n com y de n era o produto entre as densidades marginais de x de n multiplicada pela densidade marginal de y de n. Isso a gente tem de informação desses processos serem estatisticamente independentes entre si e, portanto, a gente consegue determinar este valor esperado aqui por integração dupla. Do que a gente quer tirar o valor esperado, que é produto x ao quadrado de n y ao quadrado de n, multiplicado pela densidade conjunta entre x de n e y de n, que a gente viu que é o produto das densidades marginais. F y de n de y de n, integrado aqui em relação a x de n e posteriormente em relação a y de n. Novamente, o que a gente tem aqui é que vários fragmentos aqui desse integrando eles são independentes da variável de integração da integral interna, tanto aqui o y ao quadrado quanto a densidade marginal de y de n, e portanto eles podem ser considerados constantes em relação ao operador de integração interno. Da mesma maneira que a gente fez na parte anterior do exercício. Então você poderia ter que o y ao quadrado de n multiplicado pela densidade de probabilidade de y de n. E aqui a integração interna, de menos infinito até infinito, de x ao quadrado de n, multiplicado pela densidade de probabilidade de x de n, tomado em relação a x de n dx de n dy de n. Essa integração interna quando a gente estudou determinação de valores esperados, ela cai dentro daquele guarda-chuva de valores esperados de funções de x, no caso uma função x ao quadrado, e portanto o que a gente conclui que esse operador de integração interna determina o valor esperado de x ao quadrado de n. Esse valor esperado ele independe de y de n, portanto ele é constante em relação a essa integração externa e ele pode ser puxado para fora, resultando aqui em valor esperado de x ao quadrado de n multiplicado pela integração de menos infinito até infinito de y ao quadrado de n multiplicado pela densidade marginal de y de n integrado em relação a y de n. E da mesma maneira a gente consegue identificar essa integração interna aqui como o valor esperado de y ao quadrado de n.
simples, onde a gente consegue concluir que o valor esperado de z ao quadrado de n, ele é simplesmente o produto entre o valor esperado de x ao quadrado de n com o valor esperado de y ao quadrado de n. Para verificar que esse processo ele é estacionário, então lembrando que o valor esperado de x ao quadrado de n ele é equivalente à variância do x de n subtraído do valor esperado de x de n ao quadrado, em que do enunciado do exercício o valor esperado de x de n ele é igual a zero independente de n, a variância do x de n ela é sigma x ao quadrado também independente de x de n. Bom, e além disso, o valor esperado de x de n ele é igual a zero e, portanto, o valor esperado de x ao quadrado de n ele é simplesmente uma constante sigma x ao quadrado. Analogamente, para y de n, o valor esperado de y de n ao quadrado ele vai ser aqui uma variância do y de n. A princípio isso aqui poderia ser dependente de n, mas para simplificar a notação vamos deixar só assim, subtraído do valor esperado de y de n elevado ao quadrado. Novamente a gente volta aqui para o enunciado. O valor esperado de y de n ele é igual a zero independente de n. Então, aquele valor esperado de n ao quadrado vai virar zero. E a variância de y ela é uma constante que independe de n. E ela é sigma y ao quadrado. Finalmente, a gente conclui que o valor esperado de z ao quadrado de n ele é uma multiplicação de duas constantes, sigma x ao quadrado, sigma y ao quadrado. Portanto, demonstra que z de n é um processo estacionário no sentido estrito até segunda ordem. A gente demonstra que ele é estacionário para primeira ordem, um momento de ordem 1. Demonstra que ele é estacionário aqui para o momento de ordem 2, ou segundo momento estatístico não central. E com isso a gente pode concluir que z de n é um processo estacionário no sentido estrito. Para ele ser um processo estacionário no sentido amplo, seria necessário que a gente demonstrasse que os momentos de qualquer ordem seriam constantes. Quando a gente diz que ele é estacionário no sentido estrito, a gente acaba restringindo isso até alguma ordem de momento. Ele não precisaria testar os momentos de ordem até infinita, por exemplo. Determine o valor esperado de z de n acabou sendo determinado aqui de brinde na primeira parte. E finalmente resta aqui determine a sequência de correlação e a densidade espectral de potência de z de n. Então aqui para a terceira parte, o que a gente tem que determinar é os coeficientes da correlação de z em relação aqui a k. Ou seja,
valor esperado, z de n menos k, que é, no fundo, a mesma coisa aqui, o valor esperado, z de n mais k, z de n, e a gente pode afirmar isso, já que anteriormente o que a gente demonstrou é que esse processo z de n ele é estacionário até a segunda ordem e, portanto, até todos esses momentos de segunda ordem, de z multiplicado por z de n ou z de n menos k, eles são independentes dessa variável n, mas eles não são independentes de k, ou seja, da diferença de tempo entre as duas amostras que você está tomando esse valor esperado. Pois bem, z de n menos k, a gente pode escrever esse produto em relação aqui a x de n, y de n, que é igual a z de n, multiplicados por, na verdade, a ordem aqui tanto importa, mas só para ficar mais fácil de entender, x de n menos k, y de n menos k, em que esse produto, x de n menos k, y de n menos k, é igual a z de n menos k. Portanto, Rz de k, que é igual ao valor esperado de z de n menos k, também é igual ao valor esperado, e aqui eu posso colocar eles já reordenados, multiplicados por y de n menos k. E o fato desses processos x de n e y de n serem estatisticamente independentes, eles são importantes também, mas além disso eles são estatisticamente independentes, acaba simplificando bastante a determinação deste valor esperado. Então agora vai ficar uma integração aqui bastante longa. E a razão dele simplificar tanto o tratamento é que a gente consegue tratar separadamente aqui a densidade de probabilidade conjunta tanto de x de n quanto de y de n de maneira razoavelmente separada quando a gente trabalha com esse tipo de integração. Então aqui tem o que a gente quer tirar o valor esperado, x de n menos k, y de n menos k, multiplicado pela densidade de probabilidade conjunta que a gente consegue separar naquele produto, ou seja, f x de k de x de k, e continua na próxima linha, f y de k de y de k, integrado em relação às x de k e y de k. Na verdade, tanto faz a ordem aqui novamente. E da mesma maneira que a gente fez para os valores esperados anteriores, este pedaço aqui, produto de y de n menos k, e a densidade marginal de y de k, eles são constantes em relação a esse operador interno de integração, que é em relação a x de k. E novamente a gente vai separar isso aqui em uma integral aqui
contém aqui y de n menos k, f y de n em relação a y de n multiplicado pela integral de menos infinito até infinito de x de n menos k, f xn de... Passar para a próxima linha já. F xn de xn dxn de yn. A integração interna pode até dizer que a gente já partiu de um processo semelhante aqui na hora de definir RZK, mas essa integração interna ela equivaleria aqui ao coeficiente de correlação em relação a x. Vou colocar aqui em azul. Com K amostras de separação. E por definição, este outro pedaço aqui, essa integração que era externa, se tornou única integração, ela é o coeficiente de correlação da variável y com K amostras de separação também. Portanto, RZ com K amostras de separação, ele vai ser um produto entre Rx com K amostras de separação com RY com K amostras de separação. Para terminar de determinar essa correlação, a gente precisa voltar aqui para o enunciado e lembrar que tanto x de n quanto y de n são processos aleatórios brancos. O que quer dizer que amostras em instantes diferentes de tempo são completamente descorrelacionadas, ou seja, o valor esperado do produto ele é o produto dos valores esperados. Vou fazer assim. Meu Rx de n, portanto ele vai ser igual a sigma x ao quadrado mais, chama aqui, valor esperado de x de n ao quadrado, quando k igual a zero. Do contrário, ele vai ser produto entre x de n menos k.
Além disso, a gente sabe que a média de x é igual a zero, a variância é igual a sigma x, constante. Talvez até nem seja constante, mas é independente de n. E, portanto, aqui, isso aqui é sigma x ao quadrado quando k é igual a zero. E quando o valor esperado de x de n é igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero para k diferente de zero. Outra maneira da gente escrever isso aqui é sigma x ao quadrado multiplicado por delta de Kronecker em k. Esse delta de Kronecker ele é uma função discreta que ele é determinado pelo domínio dos números inteiros, e esse delta ele é igual a 1 quando k for igual a zero, ele é igual a zero para todos os outros valores, então ele modela de maneira bastante adequada a correlação de x. Eu não vou repetir o mesmo processo aqui para a correlação de y, já que ele é idêntico ao que a gente fez aqui para a correlação de x, mas se vocês quiserem, a correlação de y também vai ser sigma y multiplicado por delta de k. Finalmente, a correlação de z em relação a k, ela vai ser aqui produto sigma x ao quadrado, sigma y ao quadrado, delta de k, em que delta de k vezes delta de k é igual ao próprio delta de k, certo? Você está basicamente multiplicando duas funções discretas. As duas vão ser iguais a zero para k diferente de zero, então o produto vai ser diferente de zero, igual a zero, aliás, para k diferente de zero. E quando k for igual a zero, você tem uma multiplicação 1 vezes 1, que dá o próprio delta de k. Portanto, a gente conclui a determinação da correlação de z aqui como sigma x ao quadrado, sigma y ao quadrado, delta de k. Finalmente, a última parte do exercício é a determinação da densidade espectral de potência desse processo Z de N. A densidade espectral de potência nada mais é do que a transformada de Fourier no tempo discreto, tomado em relação à correlação de um processo estocástico. Seria isso aqui. Sz de E na J ômega nada mais é do que processo de transformada de Fourier do Rz de K. Ou seja, ele é somatório de n igual a menos infinito até... Aliás, pode ser o K aqui já direto. K de menos infinito até infinito do Rz de K e na menos J ômega K. Que a gente tem do Rz de K é que ele é um produto sigma x, sigma y do delta de K. Multiplicado por E na menos J ômega K. Lembrando que esse delta de K ele vai ser diferente de zero somente para K igual a zero. Então, para todos esses valores de K de menos infinito até infinito, esse produto todo aqui vai ser igual a zero, exceto para K igual a zero.
Portanto, a gente pode ignorar todos os termos desse somatório, exceto o termo para K igual a zero. E o que sobraria aqui é N menos J ômega vezes zero, em que N menos J ômega zero dá N menos J ômega elevado a zero, que dá igual a 1. Portanto, você teria aqui um produto sigma x, sigma y ao quadrado. Com isso, a gente conclui que o processo Z de N, apesar da gente não conhecer a distribuição estatística dele, ele é um ruído branco, uma vez que ele tem uma correlação que ela é igual a zero para qualquer K diferente de zero. Quando K é igual a zero, ela é um valor constante. Como resultado, você observa que espectralmente esse tipo de correlação ela tem uma densidade de potência uniforme para qualquer frequência, ou seja, sigma x, sigma y ele independe da frequência ômega maiúsculo, ou seja, ele é uniforme, indicando que esse é um ruído do tipo branco. É claro que é um ruído discreto, então essa transformada ela é definida para a frequência somente de menos π até π, tudo que vocês estudaram anteriormente de propriedades da transformada de Fourier no tempo discreto. Então, de maneira opcional, vocês poderiam, além da solução teórica do exercício, realizar uma simulação de Monte Carlo, para surpresa de ninguém aqui. Então, eu realizei a simulação aqui dentro do ambiente do Google Colab. Estou utilizando o NumPy para armazenamento de vetores. Eu acho que não usei nenhuma matriz. Matplotlib, quando for interessante eu gerar algum gráfico. E eu estou utilizando o SciPy Import Signal, porque existe uma parte no final do exercício que demanda uma certa quantidade de considerável aqui de computação. E para o cálculo da correlação, o SciPy em relação ao NumPy, ele faz esse cálculo da correlação de uma maneira um pouco mais inteligente, utilizando FFT no meio do processo. Então, para não perder tempo, eu utilizei o SciPy. Para a minha simulação, eu estou produzindo aqui 1 milhão de amostras de X, 1 milhão de amostras de Y. Os dois são gerados segundo distribuição normal, com mesma variância. Eu poderia até colocar variâncias diferentes, aqui não vai importar para a simulação. E a partir desses sinais X e Y eu produzo o sinal Z, ou o processo estocástico Z, como o produto entre x e y, duas vetores ali de dimensão 1 milhão. Então, no primeiro momento, eu verifico que a função densidade e probabilidade resultante desse produto aqui de duas gaussianas dá alguma coisa que não tem muito formato de um sino, ela é mais pontuda, ou seja, o Z ele tem uma tendência maior a gerar amostras de magnitude baixa do que você esperaria de uma gaussiana. Então ele não tem aquele formato de um sino direito, o que é esperado, uma vez que dentro da afirmação do enunciado dos exercícios, Z certamente não tem uma distribuição gaussiana. Verificando aqui a partir dessas observações do processo Z, primeiro aqui eu mostro a média distribuída a variância. A média do Z está me dando aqui alguma coisa vezes 10 na menos 7. Era para dar zero, também não está dando algo tão afastado. E o sigma, ele seria o produto aqui
do sigma ao quadrado de x vezes o sigma ao quadrado de y. Se o sigma dá 10 na menos 2, sigma ao quadrado daria 10 na menos 4. Se você multiplicar o sigma do x com o sigma do y, daria em torno de 10 na menos 8, que é o que está sendo observado aqui. Para dar um pouquinho mais de graça, a gente pode utilizar um sigma 10 na menos 1, que aí teria que dar 10 na menos 4, o resultado ali embaixo. Dez na menos 1, menos 2, menos 3, 10 na menos 4 e mais ou menos aqui. O que confirma aqueles resultados que a gente determinou teoricamente, quanto a valor esperado do z está próximo de zero e a variância do z está próximo do produto das variâncias entre o x e o y. Então, finalmente, existe uma parte no final do exercício que consiste na determinação da correlação ou autocorrelação do sinal z de n. Então, aqui dentro da simulação de Monte Carlo, a gente consegue determinar a correlação utilizando esse pacote aqui de processamento de sinais, que ele determina essa correlação de uma maneira um pouco mais inteligente, uma vez que ela determina operações de convolução e correlação por meio da transformada rápida de Fourier. Se você pegar e utilizar a função do NumPy para fazer esse módulo full aqui, para calcular a correlação para todos os possíveis valores de K, você vai ficar um bom tempo aqui esperando. Entretanto, quando você utiliza aqui a função do SciPy, ela executa quase que instantaneamente. É a mágica da FFT. Finalmente, então, a gente pode gerar um gráfico aqui da função de autocorrelação do vetor z de n. Eu estou mostrando aqui no gráfico somente os valores de K variando de menos 20 até 20. Na verdade, nesse passo anterior ele calculou de menos 1 milhão até 999.999 para os valores de K. Mas aqui, para o nosso caso em específico, a gente sabe de antemão que o que a gente está esperando encontrar é tudo zero, exceto quando K igual a zero, ele tem um valor que equivale ao produto das duas variâncias. Então aqui mostrando o vetor de autocorrelação do z de n, a gente observa que valores muito baixos aqui para valores de K diferentes de zero. O único valor no qual essa função de autocorrelação está sendo bastante diferente de zero, ela é exatamente para K igual a zero, que concorda com a previsão que a gente fez na solução teórica. Exatamente quando K for igual a zero, o valor desta autocorrelação ele está dando aqui em torno de 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 3, 10 na menos 4. O que concorda aqui se o sigma é igual a 0,1, sigma x ao quadrado, que é a variância do x, daria 10 na menos 2. Mesma coisa para a variância de y, e o produto dos dois daria algo da ordem de 10 a menos 4, que está sendo observado aqui dentro da simulação. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.